Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre Excel. Como vocês já perceberam, no domingo passado nós terminamos aí as aulas a respeito das técnicas de conciliação bancária. Eu estou preparando mais algumas aulas complementares utilizando o Power Query e também o Power BI para que eu possa fazer uma comparação para vocês. Mas eu estou ainda preparando o material, não deu tempo de gravar para essa semana. Vou falar um pouquinho sobre Excel, mas sobre um item diferente, uma fórmula matricial. Se você observou, no meu canal não tem muito conteúdo de fórmulas matriciais. Quem manja muito de fórmulas matriciais e vai poder te ajudar, com certeza é o Fernando Fernandes. Lá no canal dele tem muito material a respeito de fórmulas matriciais. E ele está nos devendo, né, Fernando? Um curso aí a respeito de fórmulas matriciais. Pois bem, eu gostaria de dar uma aula agora para vocês, mas uma aula simples, não é uma aula complicada, apenas para que você possa entender um pouquinho do que é uma fórmula matricial. Existem vários níveis de utilização do Excel. Dentre esses níveis, nós temos aí níveis em que o usuário pode utilizar o recurso da matricial para potencializar os seus cálculos e utilizar funções que normalmente não têm uma utilidade específica para matrizes ou para intervalos de dados, possam fazer isso. Observe, aqui nós temos um conjunto. Eu tenho os números de 1 a 10. E eu gostaria de verificar quantos números repetidos aqui na linha de baixo que estão contidos aqui nessa primeira linha. Vou até colocar uma cor aqui diferente para vocês. Perfeito. E vou colocar essas linhas em negrito. Perfeito. Como é que eu faço para contar então os repetidos? Nós vamos usar a seguinte fórmula. Vamos começar de dentro para fora para que você possa entender o contexto. Conte.c vai ser a função que eu vou usar internamente. Há outras funções matriciais que chegariam nesse resultado também, mas eu estou lhe dando apenas uma demonstração de como ela pode ser utilizada. Conte.c, intervalo. Então eu quero pesquisar todo esse intervalo aqui, ponto e vírgula, cujos valores, veja só, os critérios, lembra que você coloca sempre um critério, uma célula como critério? Agora nós vamos colocar uma outra matriz como critério. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Você vai ver que o resultado é 1. Na verdade, não é apenas um número. Cuidado! Quando você estiver utilizando o Excel, nunca vá para a primeira resposta que você atingir, porque necessariamente não pode ser a resposta verdadeira. Se você olhar aí o total repetidos, você vai ver o número 1 e vai falar, tá certo. Mas se nós analisarmos, o número 2 se repete, então a fórmula bateu. Não necessariamente, olha só, o 3 se repete também, o 5 se repete, o 8 se repete e o 9 se repete, além do 10. Para fazer essa conversão, observe, eu vou pressionar aqui a tecla F2 e nós vamos estar aqui dentro dessa nossa fórmula, ok? Quando nós estamos utilizando a fórmula nesse contexto, o que eu vou fazer? Se houvesse um texto ou qualquer outro item aqui que atrapalhasse a minha conta, ela retornaria um erro. Então, antes de fazer a fórmula matricial, eu vou colocar aqui uma fórmula chamada se erro. Se erro, então, coloque o valor 0. Ou seja, vou dar um Enter e você vai ver que nada mudou. Eu ainda não estou contando os repetidos. Para fazer isso, nós vamos utilizar a função soma. Vou colocar soma e vou somar todo esse conteúdo. Ao pressionar o Enter, você vai ver que ele continua com o resultado 1. Ou seja, não funcionou muito bem do jeito que eu esperaria. Uma fórmula matricial é aquela em que você tem que inserir utilizando Ctrl Shift Enter. Então não é uma sequência comum de teclas, você vai precisar associar a terceira tecla para entrar com o resultado. Então se editarmos essa nossa fórmula e pressionarmos Ctrl Shift Enter, você vai ver que agora o total de repetidos é 6 e está correto. A fórmula matricial vai converter essa comparação aqui em uma matriz de valores, zeros e 1. Zeros quando não forem iguais e 1 quando for igual. O que a nossa função soma faz é somar esse nosso resultado que está sendo retornado pela função conte.c. Eu vou tentar aqui vou pressionar a tecla F9, se ele interromper a gravação, então eu vou ter que fazer uma pequena mudança na tecla de atalho do Camtasia, que usa o F9 para gravar. Ele pausou a minha gravação, então mais um instantinho eu vou corrigir isso e já volto. Fiz as correções necessárias agora no meu programa de gravação. Então vamos lá. Se eu editar a minha fórmula de novo pressionando a tecla F2 e selecionar apenas a função conte.c, ao pressionarmos a tecla F9, você vai ver que essa função conte.c vai ser aí traduzida. E você viu aquele número 1 porque o primeiro argumento se repete. Então se nós analisarmos o número 2, ele se repete, então ele liga o número 1 para essa matriz de retorno. Só que como a nossa função, no modo não matricial, não consegue somar esses argumentos aqui que deram verdadeiro para a comparação, então ele sempre vai mostrar 1 ou 0, dependendo se a primeira comparação também não for possível.
Note, eu vou dar um ESC depois que eu dei o F9, senão nós alteramos a fórmula. Vamos fazer um teste agora. Eu vou colocar aqui números que não existem em cima. Você vai ver que agora o meu número de repetições vai diminuir. F2, vou selecionar aqui a função conte.c e novamente vou pressionar F9. Você vai ver que agora, olha só, 0, 0 e depois os números 1. Quando nós fazemos essa fórmula, sempre nós vamos obter o resultado 0 ou 1, por quê? Ele vai olhar o primeiro argumento só dessa minha matriz. Por isso pressionamos o Ctrl Shift e Enter para calcular corretamente. O número 4 agora está sendo exibido por quê? Se nós analisarmos aqui a nossa função, 1, 2, 3, 4 são exatamente as posições 3, 4, 5 e 6, onde há os números repetidos. Você viu que eu dei aqui um Enter com a fórmula, então eu perdi a função conte.c. Isso é muito comum também acontecer. Se você fizer isso, eu repito a operação. Conte.c, nós vamos contar dentro dessa faixa todos os valores que estão aqui, somente as igualdades. Pressionando Ctrl Shift Enter, você vai ver que o resultado é 4. Se nós pegássemos esses valores fora de ordem, como por exemplo 10 e 9, você vai ver que o total de números repetidos vai se incrementando. Pois bem, viram como é simples? Fórmulas matriciais, você vai encontrar pouco material aqui brasileiro sobre fórmulas matriciais. Existe um livro muito bom chamado Ctrl Shift Del, não lembro o autor, o Fernando Fernandes, ele já leu esse livro e outros colegas também produtores de conteúdo já leram e disseram que essa é a melhor obra de referência para você que quer aprender a trabalhar com fórmulas matriciais. Esqueci de comentar algo muito importante a respeito das fórmulas matriciais, que é a mudança da fórmula na barra de fórmulas. Fernando nem ia me perdoar por isso. Observe, total repetidos, se eu der a tecla F2, você não vai ver aqui na nossa fórmula os colchetes, ou as chaves na verdade. Agora, se nós analisarmos a nossa barra de fórmula aqui na parte superior, você vai ver que essas chaves elas aparecem antes e depois. Isso é característico de uma fórmula matricial. Se você quiser ver outra aula de função matricial dessa, procure a aula em que eu ensino a fazer a correção de um resultado de um sorteio da Loto Fácil aí no meu canal também. Eu utilizo uma técnica igual a essa, mas com um pouquinho diferente, usando as funções OU e a função C para poder fazer aí a análise dos valores que foram sorteados e aqueles em que eu acertei. Então, agora sim. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, então não se esqueça, clique aí em curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, me diz aí nos comentários que tipo de conteúdo você ainda quer ver aqui no meu canal de vídeos no YouTube. Tem muita coisa ainda para ser gravada, acredito que esse seja o meu vídeo número 695, então estou chegando perto dos 700 e agora a minha meta é 1000 vídeos publicados no YouTube. Vamos trabalhar para que isso seja possível, alcançado o mais rápido possível. Grande abraço, bons estudos e não se esqueça, acompanhe os trabalhos aí no canal. Tchau, tchau!